Bom dia pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar falando sobre a Alta Idade Média. Precisamente vamos falar sobre o surgimento de uma nova civilização a partir da Península Arábica, a civilização islâmica. Falemos então sobre os árabes e o Islã. Primeira coisa, Islã, Islão, muçulmano ou islamita, todos esses nomes referem-se à mesma religião surgida na Arábia no final do século VI e durante o século VII depois de Cristo. Na verdade, muçulmano significa apenas aquele que crê em A, que crê em Deus. Pois bem, moçada, nós devemos dividir a história da Arábia em dois momentos: a Arábia pré-islâmica, portanto antes do islamismo, e a Arábia islâmica. Antes do Islã, os árabes viviam em tribos inimigas umas das outras, aproximadamente 170 tribos, que eram inimigas, principalmente devido às dificuldades para a vida dentro da Península Arábica, uma região extremamente desértica, como todos nós sabemos. Os árabes, ou as tribos árabes, dividiam-se entre aquelas que habitavam as cidades e as que habitavam ou viviam no deserto. As que viviam nas cidades normalmente localizadas nos litorais da Península Arábica, como por exemplo do litoral do Mar Vermelho, as cidades de Meca e de Medina, ou cidades do Golfo, do litoral do Golfo Pérsico. Nas cidades, os árabes que ali habitavam tinham como principal atividade o comércio de caravanas, cruzando o deserto da Arábia, levando e trazendo mercadorias do Oriente para o Ocidente. Já aqueles que viviam no deserto, conhecidos como beduínos, viviam nos oásis. Como todo mundo sabe, um oásis nada mais é do que um local no deserto onde a água flui com maior facilidade. Existem oásis perenes e existem aqueles que em determinadas épocas desaparecem. Obviamente, a luta pela água e pela posse das melhores regiões era que permeava a vida e as guerras entre as tribos árabes antes do islamismo. Aquelas que viviam no deserto tinham como principais atividades uma pequena agricultura de subsistência: o trigo, as tâmaras, a juta ou o linho. O trigo, obviamente, fundamental para a produção, por exemplo, de pães. As tâmaras, uma fruta comum na Arábia, e a juta ou o linho, uma fibra têxtil com a qual eles produziam os seus tecidos. Além da pequena agricultura, havia ainda uma pequena pecuária, também de subsistência. Camelos, cabras, que são extremamente resistentes ao clima do deserto e que lhes fornecem o couro, a carne e o leite, e os cavalos, esse aqui tido como a principal das riquezas de cada uma das tribos árabes. Ninguém, obviamente, queria atravessar o deserto a cavalo. Entretanto, para tudo que havia necessidade de rapidez, o cavalo era utilizado. Por exemplo, para a prática das rázias, que nada mais eram do que rápidos ataques a caravanas que cruzaram o deserto ou a outros oásis. A religião da Arábia pré-islâmica era politeísta e o seu principal centro era a cidade de Meca. Na verdade, o maior centro religioso e comercial da Arábia pré-islâmica. Isso porque dentro da cidade de Meca existia um templo religioso, a Kaaba, que por sua vez possuía internamente a Pedra Negra e os djinns, ou os espíritos protetores. Na verdade, cada uma das tribos árabes acreditava possuir um espírito protetor, que chamavam-se de djinns. Esses espíritos podiam possuir as mais diversas formas: uma pedra, uma planta, um animal, um peixe. A cidade de Meca era controlada pela tribo dos Quraixitas. Ela é o mais importante centro religioso pela existência da Kaaba e é também o maior centro comercial, pois anualmente todas as tribos árabes peregrinavam, iam até a cidade de Meca para prestar suas homenagens à Pedra Negra e ao seu respectivo djinn. No ano de 570, portanto, quase no final do século VI, nasce na cidade de Meca aquele que será o grande profeta do Islã, Muhammad, que nós conhecemos como Maomé.
Aos 8 anos de idade, Mohammed torna-se caravaneiro e passa a cruzar o deserto, e não apenas da Arábia, mas a percorrer todo o Oriente Médio. E é exatamente ao percorrer o Oriente Médio que ele acaba entrando em contato com as duas grandes religiões existentes naquela região antes do surgimento do Islã, o judaísmo e o cristianismo. Aliás, será exatamente destas duas religiões que ele vai tirar as bases para a criação da doutrina islâmica. Podemos dizer, portanto, que o islamismo não é uma religião original, é um sincretismo religioso que nasce da fusão de elementos do judaísmo e do cristianismo. Aos 20 e tantos anos de idade, Maomé casa-se com uma viúva muito rica e passa então apenas a meditar em um oásis próximo à cidade de Meca. Um dia, ele chega em sua casa e diz à sua esposa Khadija que o anjo Gabriel, veja só, o anjo Gabriel, figura existente nas religiões judaica e cristã, teria vindo a Maomé e teria lhe ditado as regras da nova e única religião, que ele passaria a chamar de islamismo. Algumas das principais determinações do Islã estão aqui. A primeira delas, determinando que a partir de agora haveria uma religião monoteísta. Não há Deus maior que ou Alá, como nós chamamos. E Mohammed, ou Maomé, é o seu profeta. É necessário lembrar que aos olhos do Islã, tudo o que aconteceu no Velho Testamento da Bíblia cristã e judaica é aceito por eles. Portanto, aceitam todos os grandes profetas, inclusive Jesus, que para eles não é o Filho de Deus, mas um profeta, e que o último e maior profeta enviado à terra por Deus teria sido Maomé. Jejuar no mês de Ramadã. Não dá para dizer exatamente quando é o mês de Ramadã, porque ele muda ao longo do ano, ao longo dos anos, em relação ao nosso calendário. Mas durante o mês do Ramadã, os árabes não comem absolutamente nada do nascer ao pôr do sol. Não comer carne de porco. Visitar Meca ao menos uma vez na vida. Jejuar 5 vezes ao dia em direção a Meca. E fazer a jihad. Muito cuidado com isso. A guerra santa. Muitos dos líderes atuais do Islã pregam a jihad como sendo uma guerra contra outras religiões. Portanto, a morte de outras religiões. O fim maior de qualquer religião, entretanto, é expandir-se. Se você matar todos os demais, não tem para onde expandir. Quando Mohammed fala em jihad, ele quer dizer que é necessário que você tenha uma guerra interna, consigo mesmo, todos os dias, para que você possa se manter no caminho determinado por Deus. No ano de 622, após ter iniciado sua pregação na cidade de Meca, ocorrerá a chamada Hégira. Esse ato é tão importante que ele marca o início do calendário muçulmano. Portanto, se nós cristãos estamos no ano de 2020, os muçulmanos estão no ano de 1400 e alguma coisa. Ele será perseguido pelos comerciantes, exatamente por estar pregando uma religião monoteísta, o que poderia afetar sensivelmente o comércio da cidade, já que a visita costumeira à Caaba perderia sua importância. Ele foge da cidade de Meca e refugia-se na cidade de Yatreb, que a partir de então passaria a chamar-se Medina in Nadin, ou seja, a cidade que acolheu o profeta. No ano de 630, após ter convertido praticamente todas as tribos árabes, Mohammed volta à cidade de Meca e a destrói completamente, deixando em pé apenas a Caaba e a Pedra Negra, demonstrando o poder e a benevolência de Deus. Após a morte do profeta, 2 anos depois de ter destruído a cidade em 632, nós veremos o início de uma das mais importantes e rápidas expansões territoriais da história. Durante praticamente 70 ou 80 anos, os árabes, unidos agora como um povo extremamente poderoso, expandem-se pelo mundo, dividindo-se a expansão em 2 dinastias.
A primeira delas, a dinastia Omíada. Eles conquistam todo o Oriente Médio e transferem a capital do império para a cidade de Damasco, atualmente localizada na Síria. Depois, expandem-se em direção ao ocidente, conquistando o mar Mediterrâneo, todo o norte da África e penetrando na Europa através da Península Ibérica, onde hoje nós temos Portugal e Espanha. Eles ainda tentarão chegar ao interior da Europa, mas serão derrotados pelas tropas francas lideradas por Carlos Martel em 732, na Batalha de Poitiers. Os Omíadas, entretanto, acabaram sendo dizimados por uma outra família que fundará a segunda e última das dinastias do Islã, a dinastia Abássida. Mais uma vez transferem a capital agora para a cidade de Bagdá, localizada no atual Iraque, e direcionam as conquistas em direção ao Oriente, chegando a conquistar territórios no norte da Índia e próximos à China, transformando um império absolutamente gigantesco. A forma, entretanto, de como os abássidas chegaram ao poder, dizimando os omíadas, acabou levando a uma fragmentação do império. O grande império se desfez. As conquistas permanecem, mas a unidade imperial desapareceu, surgindo então califados autônomos, como por exemplo os de Bagdá, os de Córdoba, na Espanha, do Marrocos, do Egito e assim por diante. O Islã possui basicamente 2 livros sagrados. O primeiro deles, o Corão, ou Al-Corão, onde constam, na verdade, os ensinamentos que Deus teria transmitido a Maomé. E o Sunnah, um outro livro que relata os feitos da vida do profeta. Apesar de inúmeras divisões, 2 delas são mais importantes no Islã. A primeira delas, a primeira corrente é dos xiitas, que seguem exclusivamente o Corão. E a segunda, os sunitas, que seguem o Sunnah, constituindo-se aí nas 2 mais importantes vertentes do islamismo. As consequências do surgimento do Islã e de sua expansão serão a aceleração da ruralização e o isolamento europeu. Sem dúvida nenhuma, o isolamento da Europa, visto que todo o Mediterrâneo e o norte da África serão conquistados pelos árabes, acabará contribuindo decisivamente para a cristalização do feudalismo. A introdução na Europa de muitos conhecimentos árabes em astronomia, matemática e medicina, além, é claro, de uma significativa influência na arquitetura e na literatura. A Península Ibérica, Portugal e principalmente a Espanha, terá uma influência gigantesca na arquitetura. Na verdade, o pioneirismo ibérico, primeiro de Portugal e depois de Espanha nas grandes navegações nos tempos modernos, está sem dúvida nenhuma ligados aos conhecimentos trazidos pelos árabes à Península Ibérica. Ok, pessoal? Bons estudos a todos e qualquer dúvida é só perguntar.